Fala pessoal, beleza? Caio aqui da equipe do Já Investe e no vídeo de hoje a gente vai trazer uma análise da empresa Nvidia. Então, se você quer saber tudo sobre como a empresa ganha dinheiro, quais os principais pontos fortes e pontos fracos da tese, pensando em investimentos de longo prazo, fica aí que a gente começa logo depois da vinheta. Bom, pessoal, e antes da gente partir aqui para análise propriamente dita, só passar alguns recados importantes aqui para vocês. Esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. A minha ideia aqui é trazer a tese da Nvidia, né? Explicar para vocês de forma didática sobre como a empresa funciona, sobre como ela ganha dinheiro. Principalmente nesse vídeo da Nvidia, vocês vão ver que são vários termos técnicos e conceitos um pouco complicados de entender. Então, quem for da área de tecnologia já me dá um desconto, porque eu vou tentar simplificar as coisas aqui para ficar mais fácil de entender. Então a ideia é ser didático aqui. Se você mesmo assim quiser saber as nossas recomendações, né, as nossas recomendações oficiais, é só você se tornar assinante Pro, né, se tornar GA Pro, que eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo se você quiser se tornar assinante Pro e ter acesso aí à nossa carteira e várias outras ferramentas que a gente tem no site do Gerando Alfa. Se você gostar desse conteúdo, né, eu peço para vocês deixarem um like para ajudar a gente a chegar a mais investidores que gostam de um conteúdo de análise fundamentalista, né, um conteúdo mais raiz, para a gente sempre agregar mais pessoas aqui para nossa comunidade. E também se inscreva para você não perder os nossos próximos conteúdos, né? O pessoal dos grupos e dos nossos assinantes inscritos tem pedido mais conteúdo de investimento no exterior e a gente tem trazido aqui, né, análise de REITs, análise agora de stocks. Então a gente sempre vai tentar trazer aquilo que vocês estão pedindo aí nos comentários, nos grupos. Então, se inscreva aí para você não perder nada. Peço também para vocês acompanharem a gente nas redes sociais, né? Eu tenho um perfil meu, a gente tem um grupo onde a gente tem várias discussões e fala só de investimentos. Então, se você quiser, se inscreve lá. Inclusive, foi o pessoal aqui do grupo que decidiu qual a empresa que a gente trazia para cá hoje, né? Qual é o conteúdo. Então, se você estiver no grupo, você participa dessas votações. Beleza? Bom, recados dados, agora sim, vamos partir para análise da Nvidia. E sobre a Nvidia, né? A empresa, uma história breve aqui, peguei os principais pontos dela para facilitar para a gente, tá? Ela foi fundada ali no início dos anos 90 e lá em 99 ela praticamente inventou a GPU. O que é a GPU? Basicamente são aquelas placas de vídeos que a gente está acostumado a ver aí no mercado, principalmente para quem gosta de videogame ou para quem faz migração de criptomoeda. A GPU é aquele processador gráfico, né? O que processa ali principalmente os vídeos que a gente tem aí nos computadores a GPU que faz isso. Lá em 99 ela inventou a GPU, né? Na verdade, já existiam processadores na época, mas ela foi muito inteligente de pegar o marketing para ela e dizer que ela foi a primeira, né? Ela foi a primeira a ter um processador específico para isso, para processar gráfico, né? Antigamente existiam alguns aceleradores, alguns outros chips que faziam partes específicas ali do processamento gráfico e a Nvidia foi a primeira que fez tudo num equipamento só. Em 2001, ela entrou no mercado de gráficos integrados. E o que são os gráficos integrados? Se você tem aí um computador, ou já teve algum computador, ou trabalha com um computador, você vai ver que ele tem provavelmente um chip aí, um processador da Intel, né? Intel i5, Intel i7, i9. O que é isso? Esse processador, né, esses processadores, na maioria dos computadores são da Intel, eles são processadores integrados, ou seja, eles têm toda a função do processador e também processam gráficos, né? Processam os gráficos e os vídeos que rodam aí nos computadores. Então isso é um processador integrado, quando ele faz as duas coisas de uma forma só, já integrados na placa-mãe do seu computador. Em 2005, ela entrou mais profundamente no mercado de games, né, sendo aí a desenvolvedora principal dos processadores do PlayStation 3, que fizeram um grande sucesso aí na época. Na verdade, todos os videogames da Sony fizeram muito sucesso, mas ela começou a se adentrar ainda mais nesse mercado de game, que foi bem importante para ela, como a gente vai ver mais para frente. Em 2008, ela já começou ali dar início e botar o pé ali nessa parte de super computadores com os processadores Tesla, tá? O que são esses supercomputadores? Quando a gente precisa de um poder muito forte de processamento de dados, né, de velocidade de informação, de armazenamento de dados. Pense, por exemplo, na Microsoft, né, ela tem todo um processamento de dados de todas as redes de computadores que estão ali nos servidores dela no mundo todo. Então ela não vai usar o computador para processar esses dados, ela não vai usar o computador que você compra aí na Casas Bahia, na Magazine Luiza. Ela precisa de um equipamento muito forte para isso. E a Nvidia provê, né, esses processadores, esses superprocessadores que têm uma capacidade de processamento muito, muito alta, né, chegam a custar mais de R$ 100.000 cada um, e um processador normal, um processador básico aí para o nosso dia a dia, custa em média R$ 1.500, R$ 2.000,
Então, realmente, vocês conseguem ver a diferença aí de um superprocessador e de um processador normal. Em 2012, foi o lançamento da GTX, e do início ali da série GTX, né? Que foi uma das placas de vídeos mais revolucionárias e a melhor que tinha naquela época, lá em 2012. E chamou muita atenção ali do mercado de game, ganhando ali praticamente uma fatia gigante do mercado. E até hoje faz sucesso a série GTX, nessa série de placas de vídeo que ela lançou com essa nomenclatura GTX. E lá em 2012 também, ela iniciou uma parceria com a Audi para o desenvolvimento de um sistema de navegação. Então a Nvidia também consegue, através de parcerias, desenvolver novas tecnologias, né? A Audi é uma empresa aí de marca de carro e a Nvidia começou a desenvolver e tem entrado cada vez mais a fundo num sistema de hardware e software para desenvolver os carros que a gente chama de totalmente autônomos, né? Ou seja, carros que se dirigem sozinhos. A Nvidia já está pensando nisso desde 2011, muito antes aí da Tesla, que domina hoje esse mercado. Em 2017, ela fez o lançamento do Isaac, que foi uma inteligência artificial muito impressionante, tá? Esse Isaac, ele consegue aprender informações de uma forma muito rápida, fazendo milhões de simulações ao mesmo tempo. E a ideia dela é utilizar a inteligência artificial para turbinar todos os setores, para todos os setores se melhorarem através de inteligência artificial. Então, com a inteligência artificial, você consegue melhorar o setor ali e funções e ferramentas que estão no setor de saúde, na educação, construção civil, engenharia, enfim, ela dá vários exemplos no site dela e nas apresentações do Investor Day delas que são assim realmente impressionantes o que essa AI deles, né, essa inteligência artificial consegue fazer. Ela consegue até desenhar e pensar em músicas sozinha, então é realmente um negócio assim muito futurista. E em 2021, ela fez a aquisição da Mellanox, que foi a maior aquisição da história da Nvidia, que é uma empresa, eu falei para vocês que a Nvidia ela faz os processadores dos supercomputadores e a Mellanox ela faz tudo que vai em volta desse processador, tá? Então, quando você tem é, uma grande rede de vários processadores, né, em data centers, por exemplo, você tem os cabos que ligam esses processadores, você tem o gabinete onde esses processadores são colocados, você tem um software que linka todos esses processadores junto com o software da empresa que comprou esses processadores. A Mellanox faz todo esse resto aí e a Nvidia fica responsável pelo desenvolvimento dos superprocessadores, tá? Então foi uma compra para verticalizar a estratégia da empresa nessa linha de supercomputadores. Bom, e quem não é muito ligado nessa parte de tecnologia, de games, talvez não conheça a Nvidia, então será que é uma empresa grande, uma empresa pequena? Eu trouxe aqui o market cap da Nvidia, né, ou seja, o valor de mercado dela em comparação às 15 maiores empresas dos Estados Unidos. E a gente vê que ela está aqui justamente na posição de número 15, sendo aqui a 15ª maior empresa listada hoje nos Estados Unidos, muito próxima aí de gigantes que a gente conhece, né, como a Visa, Johnson Johnson, a própria Meta, né, que é o Facebook. Então é uma empresa gigante aí com mais de 20 mil funcionários espalhados pelo mundo, tá? E falando aqui da Nvidia, o que é a Nvidia hoje? É uma empresa de tecnologia líder global no desenvolvimento de hardware, principalmente desses GPU que a gente fala que são GPUs apartados, GPUs que são colocados ali na placa de vídeo separados do processador. Ela é líder nesse segmento. Ela oferece também soluções para data center e inteligência artificial. E a missão da empresa é expandir a imaginação e a inteligência humana, inspirando os Da Vinci e os Einstein do nosso tempo para que eles possam ver e criar o futuro. Por que eu achei legal trazer aqui a missão da empresa? É porque muitas vezes o modelo de negócio da empresa e o que ela está fazendo é justamente para ir atrás dessa missão que ela tem na cabeça dela, tá? Então a gente vai ver aqui se o modelo de negócio, as atitudes da empresa estão traduzindo aqui e estão levando ela para essa missão que ela tem aí como empresa. Falando sobre empresa, né, como ela ganha dinheiro, ela tem 4 linhas de negócio principal. A primeira aqui é de gaming, que é onde entram principalmente as GPUs que são utilizadas ali pelos computadores de gamers, né, pelos computadores para processamento de gráficos visuais, principalmente, para geradores de conteúdo. Então, eu, por exemplo, tenho uma placa de vídeo da NVIDIA para poder gerar um conteúdo de uma forma mais legal aqui para vocês. E também pelos mineradores de cripto, que foi um segmento que ficou muito forte aí nos últimos 2, 3 anos, pelo boom que a gente teve ali no mercado de criptomoeda, Bitcoin, Ethereum e tudo isso. Esse pessoal, na maioria dos casos, utiliza as placas de vídeos da Nvidia para poder processar ali também a mineração dessas criptomoedas, tá?
A gente tem também o segmento de data center, que tem crescido bastante dentro da empresa, que são essas GPUs também, né? É quase praticamente a mesma coisa, só que são os supercomputadores e também aquela linha ali da Mellanox em conjunto, né? Então todas as soluções que ela oferece para data center, sejam os próprios superprocessadores ou soluções de software, de instalação, de inteligência que ela oferece para essa área de data center. A empresa também tem um segmento de alto que está começando recente, não é tão relevante, então mais ou menos 40% da receita dela vem dessa área de gaming, uns 40% do data center e os outros 20% dividido aqui entre o alto, que é essas tecnologias que ela está desenvolvendo de hardware e software para o self-driving, né, para a direção autônoma. Qual que é a ideia da NVIDIA nesse segmento, tá? A gente tem aí o grande exemplo do setor que é a Tesla, que desenvolve o próprio software e o próprio hardware de piloto automático, né? Então a Tesla está desenvolvendo ali a própria solução dela. A NVIDIA, a ideia da NVIDIA é desenvolver ela um hardware e um software para oferecer para todas as outras, né? Então seja Toyota, seja Ferrari, seja BMW, seja qualquer outro que for, quem quiser ser parceiro dela nessa empreitada, para ela ter um ganho de escala muito forte, né? Porque você imagina que, por exemplo, em algum momento a gente vai ter aí 30 milhões de carros autônomos rodando no mundo, tá? Um número aqui de exemplo. Mesmo que a Tesla tenha um terço do mercado e tenha 10 milhões de carros rodando, os outros 20 milhões não vão ser da Tesla. Então, aquele sistema que estiver rodando e coletando dados das ruas, das estradas, das cidades e colocando numa rede só, vai ter muito ganho de escala e vai conseguir melhorar muito rápido ali toda essa questão de dados ali para melhorar o piloto automático, né? Quanto mais dados, quanto mais coleta de dados de rua, de estrada, de comportamento humano que você consegue colocar ali numa rede só, mais você ganha nessa tecnologia. E a aposta da NVIDIA é que essas parceiras vão com ela acreditar nessa empreitada e vão atrás de uma solução para poder combater aí a Tesla principalmente. E a gente tem aqui esse segmento de ProVis, né, de Pro Visualization, de visualização profissional. Aqui entra praticamente todo o resto aqui do modelo de negócio da NVIDIA, que é tudo que envolve metaverso, ou como ela chama de omniverso, né, presença virtual, de desenvolvimento de software para outros segmentos, né, ou seja, toda aquela parte de inteligência artificial para o segmento de saúde, o segmento de engenharia civil. Eles dão um exemplo muito legal no Investor Day deles, que é essa inteligência artificial deles ajudando engenheiros a pensarem em como construir ali um prédio, né? Achei muito bacana esse exemplo. Então todo o resto entra nessa parte de visualização. E eu trouxe aqui também uma foto do fundador da NVIDIA, que é o Jensen Huang, e ele até hoje é o CEO da empresa, uma presença muito forte no mercado de tecnologia, um cara respeitadíssimo, que está aí até hoje junto com a empresa, sendo uma dessas empresas que tem um fundador forte por trás. Tem muita gente que gosta disso, então achei legal mencionar. Como a empresa ganha dinheiro, tá? Falando aqui finalmente das linhas de receita dela. Como eu falei para vocês, mais ou menos ali uns 40% da receita dela vem da parte de gaming, né? Que é toda essa parte de processador gráfico, de criptomoeda, de placa de vídeo para computador, né? Para gamers. Ela tem ali uns 40% da receita vindo de data center, né? E aqui eu chamo a atenção para vocês verem a evolução dessa receita do data center, né? O quanto que ela evoluiu nesses últimos anos. Lá no ano de 2018, que ela divulga como Fiscal Year 2019, mas aqui é 18, ela tinha uma representação da receita que eu diria que olhando por cima de uns 20% da receita e cresceu tanto que hoje aí já está tomando 40% da receita. Então é um segmento que tem evoluído bastante. O segmento de gamer, né, de processadores, de vídeo, né, cresceu também bastante, principalmente em 21 e 22. Com a de 20 e 21 que a gente teve o boom ali das criptomoedas, ajudou bastante, ao meu ver, a expandir essa receita, mas o segmento de data center também tem crescido bastante. Ela tem, como eu falei para vocês, o de pró-visualização, né, essa parte de metaverso, inteligência artificial, e o segmento de alto aqui, que também são bem recentes e são mais apostas e opcionalidades que a empresa tem para o futuro. Ou seja, se ela acertar um aqui, igual ela acertou o de data center, pode ser que daqui a 10 anos a receita de alto esteja aí também batendo a casa dos bilhões de reais, né? Bilhões de dólares. Falando aqui da evolução da receita, ela saiu lá de uma receita em 2017, que ela divulga como 2018, de quase 10 bilhões, e 2021 fechando com 26 bilhões de receita, quase 27 bilhões. Então, um crescimento bem forte, mas a gente vai falar mais sobre os resultados mais para frente.
Falando aqui sobre cada linha de negócio da empresa, tá? Como eu falei para vocês, ela tem a linha de negócio de gaming, né, que ela tem uma forte presença de mercado, né? Ela é líder em tecnologia nesse mercado e ela tem uma expectativa de um crescimento composto, não tão forte nos próximos anos, porque ela já é líder de mercado, já é um segmento mais maduro, mas ela tem uma expectativa de repasse de preço que faça com que ela ganhe rentabilidade nesse segmento no longo prazo e se mantenha aí líder de mercado. É um segmento muito forte, né? Para quem estuda aí tendências de mercado, o segmento de gaming é um dos que mais vai crescer daqui 10, 30 anos, né? A gente sabe disso, a gente tem esses números, a gente tem essa expectativa. E aqui ela fala justamente dessas tendências seculares aqui de crescimento, né? A expansão do número de gamers e criadores, né? Então a gente está vendo cada vez mais gamers no mundo, cada vez mais criadores, cada vez mais esportes sendo praticados ali e disputados no mundo virtual, né? A gente vê ali o crescimento do VR, né? Realidade virtual, tudo isso impulsiona o mercado de game. O crescimento do valor agregado ali de games. Então a gente vê hoje que tem games que estão custando mais às vezes do que filmes para serem produzidos e para serem comprados também. Então tem games aí sendo vendidos a 400, 500 reais e as pessoas compram porque as pessoas gostam. Então é um segmento que tem aí um ganho de preço também muito forte. E aqui ela comenta aqui também do aumento de cloud gaming, né? Principalmente que a gente teve um anúncio recente aí acho que foi Google Stadia, que era uma ideia de fazer games rodarem direto na nuvem. Então as empresas estão também pesquisando isso. Então um monte de tendências aqui de crescimento no longuíssimo prazo, sendo que nos últimos 5 anos cresceu esse segmento 25% ao ano. Então foi um crescimento bem forte, por mais que ela já fosse um segmento maduro, cresceu bem forte nos últimos 5 anos, na minha visão, muito impulsionado aqui pela questão de mineração de criptomoeda. Tá? Segmento de data center, ela está aqui com um crescimento bem forte nos últimos anos, né? Como a gente viu, um crescimento de 66% ao ano, atingindo uma receita aqui de 10 bilhões no ano de 2021, né? 10 bilhões de dólares. Então, não falei aqui, a receita de game em 2021 foi 12 bilhões de dólares, receita de data center 10 bilhões de dólares. E por que ela é tão forte nesse segmento, né? Ela é líder também no segmento de supercomputadores, né? Dos 500 maiores supercomputadores do mundo, 355 utilizam soluções da NVIDIA, né? Utilizam processadores da NVIDIA ou soluções ali da NVIDIA nos data centers que eles utilizam. Então ela realmente ela é muito forte nesse segmento aqui, líder de mercado, tem uma tecnologia assim absurda mesmo. Talvez seja a empresa que tenha mais tecnologia na bolsa, tá? Que eu tenho estudado até o momento, mais do que Apple, mais do que Netflix, mais do que Google, enfim. É uma empresa realmente é uma empresa que você pode dizer que é tech, tá? Essa é a NVIDIA. Também fala aqui de tendências seculares de crescimento, né? A grande adoção à inteligência artificial que a gente está vendo aí em todas as indústrias, isso impulsiona a data center, porque quanto mais você precisa processar dados, mais você precisa de data center, né? Então, é muito legal que todo modelo de negócio da NVIDIA tem uma certa sinergia. Então, por exemplo, para você ter carros autônomos rodando nas estradas, você precisa de cada vez melhores data centers, né? Para você poder. Você não pode ter delay de informação com um carro andando na estrada. Imagina que o carro está andando na estrada e tem uma pessoa ali atravessando a rua. Não pode ter um delay na informação para o carro de que tem uma pessoa na frente dela. O carro tem que frear. Então você precisa de melhores e cada vez data centers mais capazes e mais rápidos para poder uma coisa funcionar com a outra. Então ela ganha nos dois lados nesse sentido, né? Então ela fala aqui dessas tendências de crescimento de longo prazo e cada vez os computadores vão precisar ser mais rápidos, ser mais fortes. Né? A gente viu na crise que a gente teve em 2020 o tanto que as empresas tiveram que digitalizar, ou seja, colocar na nuvem ali mais informação, e isso você precisa de cada vez mais data center. É por isso que tem crescido bastante. A parte de Provis, né, de Professional Visualization, um crescimento aqui de 20% ao ano, um crescimento um pouquinho mais tímido, como eu falei para vocês, é uma linha de modelo de negócio dela, né, uma linha de negócio dela mais recente. Mesmo assim, ela já tem 90% do market share em gráficos para workstation, né, em gráfico para ambientes de trabalho, por assim dizer. Ela fala aqui também dos drivers de crescimento de longo prazo, né? Essa ideia do trabalho híbrido, né? A ideia de você separar o ambiente de trabalho da pessoa. Então, quanto mais você tiver trabalho híbrido, trabalho home office, como a gente chama aqui no Brasil, mais as empresas vão precisar de soluções para integrar
melhora os times e ela traz lá na apresentação dela várias soluções que integram esses times, né? Como eu falei para vocês, eu dei o exemplo da engenharia, vários engenheiros pensando em como construir um prédio e a inteligência artificial atuando ali na reunião como se fosse uma pessoa ajudando os engenheiros em equipe trabalharem, né? Várias soluções que ela tem também para reuniões online que deixam as reuniões mais dinâmicas, menos cansativas. Então ela está desenvolvendo várias soluções nesse sentido que são pequenas ainda, que representam um pouco da receita, mas se tudo der certo como ela espera que vai dar daqui para frente, a tendência é que exista um crescimento, né? Principalmente nessa parte de metaverso, de omniverso, como ela gosta de chamar aqui, presença virtual, né? Então as pessoas vão buscar ter mais presença virtual e essa presença virtual vai precisar de ter softwares e soluções que deixem elas mais agradáveis, mais rápidas, mais atrativas e a Nvidia está trabalhando isso daqui. E a parte automotiva, que representa aqui 2% da receita, com 566 milhões de dólares de receita no último ano, um crescimento de 3% ao ano. Esse daqui é mais tímido mesmo, é quase que está no momento ali mais de pesquisa do que efetivamente funcionando, tá? Então ela tem uma expectativa de crescimento muito alta nesse segmento, mas por enquanto ela ainda está trabalhando ali no desenvolvimento, nas parcerias, ela já tem várias parcerias com várias grandes marcas no desenvolvimento, na atuação, né? Vai levar um tempo também para essas montadoras começarem a montar em escala carros elétricos, carros autônomos. Então é uma coisa que vai levar tempo, né? A gente acredita que essa transição da frota de gás e não autônoma para frota autônoma e elétrica vai levar aí coisa de mais ou menos uns 15 anos. Então é uma linha de receita dela que vai demorar mais para crescer. Mas se realmente der certo, a ideia de escalar isso, de fazer através de parcerias, se der certo, tem como dar muito certo essa linha de negócio da empresa. Falando agora do histórico de resultados da empresa, né, aquilo que todo investidor gosta de ver, né, se a empresa realmente entregou resultado no longo prazo. E a gente vê que de 2010 até 2021 a empresa teve um crescimento de receita quase que escadinha, daquele jeito que a gente mais gosta de ver, né? Foi quase, mas não foi tanto, porque a empresa teve alguns solavancos no meio do caminho, tá? Mas ela saiu de uma receita de 3,3 bilhões de dólares em 2010 para passar dos 16 bilhões de dólares receita líquida. 16 bilhões de dólares em 2021. E aqui eu já chamo atenção para uma coisa, tá? A gente vê aqui que em 2020 a empresa teve uma queda aqui na receita, uma queda nas vendas, normal, natural, foi um período ali de crise, mas a gente vai ver mais para frente, em 2022, quando a gente entrar nos resultados mais atualizados, que ela está tendo um impacto muito forte na receita dela em 2022, principalmente na parte de gaming, que engloba toda a parte de criptomoeda e de games, né? E a gente viu que a economia no primeiro semestre tomou ali um tombo, né? O consumo caiu, a inflação subiu, os cheques ali de estímulos pelo mundo todo foram reduzidos, então o varejo sofreu muito e as criptomoedas sofreram bastante. Então a gente vê que é um segmento de receita que ele é um pouco cíclico. No momento que a economia vai um pouco pior, ele sofre mais, né? Ele sofre mais do que a média, porque as pessoas não vão gastar milhares de reais ou de dólares para comprar uma placa de vídeo no momento de crise, vão postergar essa compra e uma crise no mercado ali de criptomoeda, que geralmente vai acontecer ao mesmo tempo, ou seja, uma crise no mercado de economia normal, né, na economia real, e de mercado geralmente se acompanham, desestimulou bastante a mineração e também veio um impacto bem forte aí para a empresa. Então aqui a gente tem uma escadinha, mas tem que ter em mente que ela tem uma certa ciclicalidade ali nos resultados dela. O EBITDA, com um crescimento também muito forte, né, saindo ali de 118 milhões de dólares para 5,6 bilhões de dólares em 2021. E o lucro ali, a empresa dava até prejuízo em 2010, tá? Mas a lei a partir de 2011 com um lucro de 250 milhões de dólares e hoje, né, 2021, fechou o fechamento do ano calendário 2021 de 4,3 bilhões de dólares com a margem líquida de 26%. Então a empresa hoje é uma empresa já rentável, embora de tecnologia, que a gente tem aquele costume de ver empresas startup que não são rentáveis, que tem uma margem ainda baixa, que precisam escalar a sua produção, né, ou escalar o seu produto se for um software. Mas a gente vê que a Nvidia já passou dessa fase, já é uma empresa rentável, já é uma empresa que dá lucro e bastante lucro, e é uma empresa que gera bastante caixa aí, né? Se a gente pegar o EBITDA ali como uma proxy de geração de caixa, gerando aí mais de 5 bilhões de caixa no ano, tá? Se a gente vê esses resultados, né, nada é de estranhar que a empresa deu esse tremendo retorno
no longuíssimo prazo, tá? Então a empresa, como eu falei no vídeo de análise da VEG, a empresa não pode sair de um lucro de 200 milhões que seja para quase 5 bilhões e isso não ser refletido na cotação dela. Então a gente vê aqui que a empresa deu um retorno aqui desde o IPO dela de mais de 36.000%, tá? Aqui no topo, quando ela atingiu aqueles quase 800 bilhões de dólares de valor de mercado, a empresa tinha passado dos 70.000% de retorno acumulado desde o IPO. Então é uma das empresas mais vencedoras aí na questão de retorno que a gente tem na bolsa no longuíssimo prazo pelo valor que ela gerou para os seus acionistas. Falando aqui mais do resultado do segundo trimestre de 2022, para a gente focar um pouquinho mais no presente aqui, tá? A empresa apresentou uma receita de 6,7 bilhões de dólares, uma receita muito em linha com o mesmo período do ano passado. É, pode parecer bom, mas o que aconteceu foi que a empresa tinha um guidance de uma receita que ia passar de quase de 8 bilhões. Então ela teve um corte aí na receita do que ela esperava de 2 bi. Então isso explica um pouco do porquê que as ações têm sofrido tanto no mercado, porque elas têm caído tanto, aí praticamente perdendo 50% de valor de mercado desde o topo, ou até mais aqui olhando por cima. Porque a empresa, o mercado da empresa, né, os mercados que ela está atuando, no momento estão um pouco desaquecidos, tirando a parte de data center, como a gente vai ver que ela não teve essa. Aliás, está um pouco desaquecido, porque. Não desaquecido, mas ela não está conseguindo vender o tanto quanto ela gostaria por conta de todos os problemas aí na cadeia de produção de chips, como a gente já conhece. Então, na parte de data center, tá crescendo, mas ela não tá conseguindo vender tanto quanto ela queria. E a parte de game, que é a outra parte super relevante, tá caindo muito, né? Teve uma queda muito relevante de receita nesse trimestre, tá? E aí a gente teve também um aumento expressivo do custo dessas vendas, saindo aqui de 2 bilhões, né, 2,2 bilhões de dólares para 3,7 bilhões. Então ela teve praticamente o mesmo número de vendas, né? Só que o custo dela foi mais de 1,5 bilhões a mais de um trimestre para o outro. Isso aqui aconteceu basicamente porque ao longo de 2020 e 2021 a empresa investiu em expandir muito fortemente o estoque dela. Então ela, com o medo aí da quebra de produção, né, da quebra da cadeia de produção global, ela mandou fazer um monte de chip, né, fazer um monte de processador e com a expectativa de que ela ia vender isso muito bem. E agora o que ela teve que fazer assumir ali no balanço dela de que ela não vai conseguir vender tão bem, a um preço tão bom esses processadores, porque o problema desse tipo de tecnologia, né, de hardware, né, que não é software, de hardware, né, quando uma peça mesmo ali física, é que essa tecnologia ela é meio que datada. Imagina um processador que foi feito lá em 2019, por exemplo. Hoje, ele já está muitas vezes ultrapassado, só que a NVIDIA ela não consegue pegar o processador físico lá de 2019, derreter ele e fazer um outro melhor. Ela não consegue fazer isso. Então, ela acaba tendo que vender ele a um preço menor, né? Pela própria evolução de mercado, né? Igual um celular. Um celular de 2015 e hoje vale bem menos, né? Porque a tecnologia evoluiu muito. É diferente quando você faz um software, né? Quando você tem um software, por exemplo, aí, sei lá, um software, o Excel aí da Microsoft. Quando ela melhora esse Excel, ela simplesmente, os clientes podem baixar a nova versão e ela não tem uma perda, um custo por ter cancelado, digamos assim, a versão antiga. Então esse é um risco do modelo de negócio de uma empresa mais focada em hardware, e esse risco veio todo de uma vez só agora no segundo trimestre de 2022, quando a empresa reconheceu ali basicamente que ela ia pagar algumas multas para não importar todos os processadores que ela tinha dito que ia importar. Ela teve que reconhecer uma queda ali no estoque dela, ou seja, o estoque que ela dizia que valia 10 bilhões de dólares, um exemplo, tá? Ela teve que dizer, olha, isso aqui a gente acha que não vale mais 10 bilhões, vale só 9, os outros 1 bilhão a gente vai considerar como um custo aí da receita. Então, isso aqui somado à queda de receita pesou muito no resultado dela. Então, ela teve uma queda muito forte de margem bruta, saindo aqui de 65% no segundo trimestre de 2021 para 43% no segundo trimestre de 2022. Então, uma queda muito forte mesmo. E o mercado reagiu, né? Não no resultado, mas reagiu esse ano todo a essa expectativa realmente de pior aí, deterioração do cenário para a empresa no curto prazo. Ao meu ver, né, Caio aqui, analista falando, é que isso aqui é uma questão realmente de curto prazo. A gente sabe que as crises elas não têm assim elas não têm uma duração aí para sempre, tá? Uma hora a crise passa e todos os mercados com os quais a Nvidia tem ali participação, né? O mercado de game,
o mercado de data center, o mercado de cripto, são todos de alto também, são todos mercados que eu vejo crescendo e crescendo muito no longo prazo. Então, eu acho que é uma questão só que faz parte aqui do jogo dela e a tendência é que a partir do ano que vem volte a melhorar, tá? Esse ano aqui a expectativa é que realmente todos os próximos resultados venham realmente com a receita mais fraca e tem que entender isso e a partir do ano que vem a expectativa é que volte a melhorar. A empresa trouxe aqui um lucro líquido de 656 milhões no trimestre, então uma queda muito forte em relação ao mesmo trimestre do ano passado, né? Não só ela teve custos maiores, como ela também teve despesas maiores aqui em desenvolvimento, tá? Quem acompanha o Meta e a Meta, o Facebook, já entende um pouco desse movimento, ou seja, a empresa acaba tendo que investir e gastar mais ali em tecnologias que no momento não são rentáveis, né? No caso do Facebook é o tal do metaverso, então quem acompanha a empresa vê que ela está gastando bilhões ali todo o trimestre e quase que não tem nada de volta, então isso acaba pesando no resultado. E a Nvidia é a mesma coisa, né? Ela gasta aqui bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento para aquela parte de Provis, para a parte de alto, que ainda não são tão rentáveis, então isso pesa também no resultado, fazendo com que a empresa tenha uma queda de lucro aí para 656 milhões no trimestre. Então a gente sabe que o mercado da Nvidia não está tão favorável no momento. Será que é arriscado? A empresa está numa posição arriscada? Como é que está a dívida dela, tá? Então vamos dar uma olhada nisso agora. Falando aqui de balanço da empresa, né, do quanto a empresa está aí sólida para esse momento, a Nvidia é uma empresa muito sólida, assim como a maioria das grandes empresas de tecnologia que a gente tem no mundo, tá? Então ela tem aqui caixa equivalente de caixa de 17 bilhões de dólares, e quando a gente pega aqui e soma as dívidas de curto prazo, né, short term debt, de 1,2 bi, mais as dívidas de longo prazo de 9,7 bi, chegaria mais ou menos uns 11 bilhões, menos de 12 bilhões de dívida. Então ela é uma empresa super tranquila que tem aí mais caixa do que dívida e tem caixa suficiente para pagar anos e anos aqui de dívida de curto prazo dela. Então é uma empresa nesse sentido com um balanço bem sólido, bem tranquila, que consegue passar de forma bem tranquila aí por esse momento mais difícil que a gente está vendo, principalmente no primeiro semestre de 2022. No segundo semestre de 2022, talvez as coisas comecem a dar uma melhorada para ela, mas eu realmente acredito que a melhora só vem mesmo a partir de 2023. Falando agora dos pontos fortes da empresa, ao meu ver aqui, o primeiro ponto forte dela é a diversificação da receita em setores. A Nvidia é uma empresa de tecnologia, assim como a Apple, o Facebook e tantas outras. A diferença é que ela oferece para o mercado hardware, ou seja, ela consegue com um mesmo produto estar envolvida em vários setores, né? Então, quem oferece serviços de saúde, de educação, de tecnologia, de cloud, o que quer que seja, vai ter que utilizar os serviços da algum tipo de produto da Nvidia. Fora isso, ela tem a própria diversificação ali das receitas dela, né? Então ela tem a parte de gaming, que pega mais cripto, o pessoal de games mesmo, pessoal de computadores mais domésticos de casa, a parte de data centers, que pega mais supercomputadores, armazenamento cloud, né, armazenamento nuvem, e grandes contratos assim de grandes empresas. Ela tem a parte agora de alto e Provis, que são mais apostas de longo prazo. Então ela tem uma boa diversificação e de receita em setores com uma boas tendências de crescimento. Né? Então todos eles, gaming, cripto, data center, self-driving, né? Autopiloto, metaverso, todos eles são segmentos que têm aí grandes estimativas de crescimento no longo prazo. Ela é líder em segmentos com fortes barreiras de entrada. Então, a Nvidia ela é líder nesses segmentos, principalmente ali de GPU, e não tem como uma empresa tentar entrar nesse segmento do dia para a noite, tá? Não tem o desenvolvimento e o histórico de qualidade ali da Nvidia. Não é fácil você fazer essas placas com qualidade, com a velocidade. E a Nvidia é impressionante que todo ano ela consegue trazer os equipamentos cada vez mais rápido, cada vez melhores, cada vez mais baratos, cada vez com menos tempo de latência. Então é realmente muito difícil você entrar para competir com a Nvidia. Tanto é que esse é um mercado muito concentrado, né? Tem ali 3, 4 players no máximo com relevância. Então é um segmento com fortes barreiras de entrada. É uma empresa com forte posição de caixa. Isso é relevante e importante, principalmente para esses anos de expectativa de recessão ou de queda de PIB ou de aumento de inflação, para que a empresa possa passar de forma tranquila, sobreviver a esse momento e muitas vezes sair melhor, né? Fazendo uma aquisição, entrando em novos segmentos, né? Entrando em segmentos e mercados que talvez algum concorrente tenha não tenha conseguido
atender por conta de não ter esse caixa, de não ter essa tranquilidade. Então a Nvidia tem essa tranquilidade. E o último ponto forte aqui, ao meu ver, é a opcionalidade dela, a inovação. Né? O que é a opcionalidade? Basicamente, são ali formas no resultado da empresa, formas no modelo de negócio da empresa, onde ela pode destravar e gerar muito valor. Né? Ou seja, ela tem ali aquela parte de alto que pode crescer muito e daqui a alguns anos está gerando aí 10 bilhões de dólares de receita para a empresa. Isso é uma opcionalidade, é uma coisa que você que pode acontecer ou não pode acontecer, mas se acontecer vai ser muito bom. E a empresa, como é uma empresa de tecnologia que está sempre criando coisa nova, inovando, entrando em novo setor, né, como foi o exemplo que eu falei para vocês de data center. Né? Data center não era relevante para a empresa até o início da década e hoje é 40% da receita. Isso é um exemplo de opcionalidade. Isso ela tem muito forte, né? Alinhado ali com inovação, uma empresa muito inovadora. Todo ano, né? Esse ano eu assisti a apresentação deles do Investor Day. E assim, são 3 horas de apresentação e são 3 horas de eles anunciando novos produtos e novos hardwares, novas placas, novos, enfim. É uma empresa super inovadora que está sempre aí lançando novos produtos para o mercado. Falando em pontos fracos, tá? Aqui eu coloquei entre aspas o risco de hard tech, né? O risco de ser uma empresa que produz hardware e não software, que é um pouco daquilo que eu expliquei para vocês, né? Se ela produz um hardware, né? Se ela produz uma placa, quer que seja, em 2020 e em 2022 já está um pouco obsoleto, ela não consegue atualizar isso. Não é como se ela baixasse lá no seu celular uma versão 1.0, 2.0 desse hardware. Não tem como, né? Ela tem que vender mais barato, ela tem que dar desconto, ela mesma pode canibalizar um produto que ela lançou há pouco tempo, né, e deixar ele mais assim datado. Então ela tem esse risco, né, desse investimento e ela tem que saber controlar esse risco no longuíssimo prazo. Outro risco que eu apontei aqui, metade da receita da empresa vem da Ásia, tá? Principalmente aqui China e Taiwan. Por que eu considerei isso um risco? Por conta do risco do governo da China, né, do que tem acontecido na China, do que tem acontecido em Taiwan, do que pode acontecer em Taiwan. Então você tem uma empresa com uma forte exposição a países com problemas políticos, né, não vamos entrar aqui em política, mas com uma incerteza jurídica, incerteza política muito forte, uma possibilidade aí talvez de invasão que a gente tem acompanhado de Taiwan, é um pouquinho arriscado ao meu ver, tá? Eu gostaria de ver a Nvidia nos próximos anos reduzindo não diria dependência, mas reduzindo essa exposição à Ásia, vendendo mais para a Europa, vendendo mais para a própria América Latina aqui. Talvez esse número caia a partir dos próximos trimestres, porque a gente viu um movimento muito forte da mineração de criptomoedas saindo da Ásia, né, indo para outros países. Então, talvez a gente veja isso aqui reduzindo, mas no momento, ao meu ver, é um risco. A ciclicalidade da receita de game é um ponto muito fraco, ao meu ver, não muito fraco, mas um ponto fraco, porque a gente vê que no momento que a economia está indo muito bem, é um segmento que bomba, no momento que a economia dá ali uma enfraquecida, né, acaba perdendo muito e sofrendo muito mais do que a média do mercado, né. Então a gente vê que as pessoas param de comprar as CPUs, né, as GPUs da Nvidia, mas não param de comprar, por exemplo, o iPhone, não param de comprar outros equipamentos ali eletrônicos e acabam dando preferência para esses outros e a Nvidia acaba sofrendo mais do que os pares dela, tá? E acaba sofrendo também a cotação dela mais do que os pares. E outro ponto fraco aqui, que seria mais um risco, seriam essas novas linhas de negócio, né? Tem muita expectativa sobre essas novas linhas de negócio, né? Principalmente a parte de alto. Data center não seria bem uma nova linha de negócio, mas tem muita expectativa de crescimento. E a parte ali de metaverso e provis, né? De provisualização. Então a gente vê que a Nvidia é uma empresa de tecnologia comparada com as outras, ela é uma empresa com muito mais expectativa de crescimento, né? Isso se traduz no PL dela. Então a Nvidia hoje tem um PL de mais ou menos 50 vezes. O Google, que é mais madura, ou tão madura quanto talvez a Nvidia, tem um PL aí de 20 vezes. E a Meta, né, que é o Facebook, tem um PL de 13 vezes, que é quase que uma empresa de valor, uma empresa tech com um PL de uma empresa de valor. Então a gente vê que a Nvidia, comparando a essas outras que eu peguei aqui arbitrariamente, né, empresa de tecnologia, só para a gente ter uma ideia, ela é uma empresa que tem muita expectativa de futuro e por isso o preço dela é um pouquinho maior aqui, mais salgado em relação a pares ali minimamente comparáveis, tá? Só pensando no setor de tecnologia. Então essa expectativa toda pode não dar certo, né? Pode ser que o segmento de data center não cresça tanto, que a parte de alto não faça sentido, as empresas comecem a desenvolver as próprias tecnologias, que o metaverso não vá para frente, que criptomoeda pare de ser relevante.
e não tem essa mineração tão forte, né, nos próximos anos. Então algumas coisas podem dar errado e podem dar muito errado, e por conta disso a empresa tem muita expectativa no preço dela. Pode ser que ela tenha uma cotação que apanhe bastante nos próximos anos, tá? Conclusão aqui, minha conclusão sobre a Nvidia, tá? A Nvidia é uma empresa gigante de tecnologia, líder em alguns segmentos, né, nos quais ela atua. Então, em alguns segmentos que ela entrou, ela sempre entra para brigar e se tornar líder. Eu gosto de empresas assim. Então, ela tá entrando nessa parte alta, por exemplo, agora, ela quer ser uma das líderes, né? Ela quer que tenha o sistema da Tesla e o sistema da Nvidia, né? Igual tem hoje, a gente tem a Apple versus o Android, né, o sistema do Android. Vai ser quase que isso, tá? A ideia da Nvidia é ser isso. Balanço muito sólido, uma outra coisa que eu gosto em empresas de tecnologia. Então, são empresas naturalmente mais arriscadas, então ter um balanço mais forte, eu acho que faz toda a diferença no momento como a gente está vivendo agora. E, ao meu ver, ela é a principal candidata para entrar naquele seleto grupo das FANG, né, o seleto grupo das empresas de tecnologia, das grandes Big Tech, que é composto aí pelo Facebook, Google, Netflix, Amazon, Apple. Então, ao meu ver, a Nvidia, se ela continuar nesse caminho, continuar inovando, continuar crescendo, continuar mostrando para o mercado o quanto que ela é uma ótima empresa aí de tecnologia, uma empresa realmente diferenciada de tecnologia, ela logo logo vai ser acrescentada aí na listas dessas Big Tech. Beleza, pessoal? Bom, pelo vídeo de hoje é isso. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like para me ajudar. Trouxe todo esse vídeo mastigado aqui para vocês, explicando sobre a Nvidia. Então, se você gostou, deixe o seu like para ajudar a gente a chegar a mais pessoas. Se inscreve no canal também para você não perder os nossos vídeos aqui, os nossos próximos conteúdos. Entra lá nos grupos também, que você vai ajudar a decidir qual é a próxima empresa que eu trago aqui, o próximo fundo imobiliário, REIT, Stock, enfim, a gente quer falar cada vez mais de ações e cada vez mais de investimentos também fora do Brasil, que foi um pedido aí dos nossos inscritos, dos nossos assinantes. Então a gente está sempre escutando vocês. Beleza? Bom, por hoje é só. Bons investimentos e até o próximo vídeo.